Olá pessoal, tudo bom? Vamos retomar as resenhas literárias. Chega um pouco de falar sobre o hospício brasileiro. Vamos voltar a falar de livros, que foi o primeiro objetivo do canal. Eu tô com uma pilha de livros muito grande para resenhar aqui. Eu fui lendo e guardando, né? Porque eu não estava fazendo as resenhas, estava falando de outras coisas, mas vamos lá. Hoje é dia de falar de um escritor mexicano da nova geração. A gente tem aqui no Brasil muito poucos escritores mexicanos. É, muito pouca literatura mexicana chega no Brasil. Eu não sei como é que essa chegou, mas a gente tem pouquíssima coisa. Tanto é que a gente não tem muita noção da literatura mexicana, se ela é muito rica, se ela não é rica. Assim, a gente tem pouquíssima informação e deveria ter mais informação, né? É um país grande, certamente tem muitos autores. Mas enfim, vamos falar dele. Tá aqui. Festa no Covil. Juan Pablo. Dá pra ler? Villalobos. Villalobos. É bonita a capa, né? A capa laranja. Tem um relevo aqui, que obviamente que no vídeo não vai dar pra ver. Vamos lá. Juan Pablo Villalobos. Vou falar em português. É escritor mexicano, obviamente, nascido em Guadalajara, México. Hoje vive em Barcelona. Estudou língua e literatura espanhola. É, língua espanhola e literatura espanhola. Então ele tá, na verdade, ele está no ramo dele, né? Não é como a grande maioria dos escritores que tem uma outra formação e se dedica depois à literatura. Ele tem poucos livros escritos, parece que são 5 livros no total. E este livro é o primeiro livro de uma trilogia. Festa no Covil. É, Depois de Festa no Covil tem Se Vivêssemos um Lugar Melhor, Se Vivêssemos um Lugar Normal e Te Vendo um Cachorro. Os 3 livros foram editados pela Companhia das Letras. Eles têm capas parecidas. Esse é laranja, o outro é amarelo e o outro, se não me engano, é verde. Tô com um problema na garganta aqui, a garganta tá meio ruim, acho que eu vou gripar de novo, mas tudo bem, dá pra fazer o vídeo. Vamos olhar um pouquinho aqui. Então tenho poucas informações sobre o autor, mas é basicamente isso. Inclusive, eu tentei ver na página da Companhia das Letras, tem o site do autor, mas você joga o link lá do site do autor, o site não existe. Então a gente não sabe absolutamente nada do autor. Aí você vai procurar o Twitter do autor, tem 5 mil seguidores e basicamente nada escrito. Então tudo que dá para saber é que são 4 ou 5 livros que ele tem escrito. 3, que é essa trilogia, já saiu no Brasil pela Companhia das Letras. Foi traduzida por vários outros para vários outros países, então fez muito sucesso. É um autor da modernidade aí, um autor bem badalado. Do que se trata esse livro? Esse livro é o primeiro livro dessa trilogia. Essa trilogia visa explicar um pouco sobre o México, mas sobre o México moderno, né? Ao contrário de outros livros, por exemplo, nós temos no Brasil O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que ele busca mostrar a formação do Brasil, na verdade a formação do Rio Grande do Sul, através chega a ser uma trilogia, né? Porque apesar de serem 7 livros, são três divisões, né? E ele conta a história do Rio Grande do Sul, mas aí a parte histórica, né? No caso do Villa-Lobos, ele conta é uma trilogia sobre o México moderno. Eu não posso falar sobre os outros 2 livros porque eu não tenho e nem, obviamente, se eu não tenho eu não li. Agora, é muito interessante esse livro. Em primeiro lugar, não é uma obra-prima. Não é um livro assim, fantástico, aquele livro assim que arrebata e tudo mais. Inclusive é um livro fino, um livro que tem 80 e poucas páginas, tem menos de 100 páginas. Há quem diga que não é romance, é novela, enfim, não vou ficar
discussão se é romance ou novela, ou um conto longo, enfim. O fato é o seguinte: esse primeiro livro ele aborda que parte do México? Infelizmente, ele aborda uma parte que é real no México. Pouca gente fala no Brasil, mas é real. Então, eu vou ler até o nome do menino que é o protagonista, porque esse nome eu não vou saber pronunciar. É Tocchtli. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver, né? Tocchtli, Tocchtli. Esse nome, obviamente, é uma influência asteca, né? É uma influência asteca. Você sabe que quando você pega o nome das pirâmides astecas que tem ali na cidade do México e no México como um todo, são sempre nomes mais ou menos com essa pronúncia. Então ele está usando aqui um nome asteca. Muito interessante. Enfim, esse é um garoto. É um garoto, não, a gente não sabe exatamente a idade dele, mas é um garoto bem novo. E o livro é contado sobre a perspectiva desse garoto. Ele conta, ele narra a vida dele a partir de como ele pensa a vida dele. Então, obviamente que você não vai conseguir, você não vai ter uma visão crítica da coisa, você não vai ter uma visão abrangente da coisa. O mundo dele é muito restrito, então o que ele vai narrar pra gente é exatamente esse mundo restrito que ele vive. Tá certo? Então ele é filho de um dos grandes chefes do cartel de droga do México. Vou fazer um parênteses aqui. A gente sabe, até por conta de filmes de Hollywood e tudo mais, que a Colômbia é o grande país narcoterrorista, narcotraficante, o cacete é quatro, porque teve o cartel de Medellín, cartel de Cali, hoje tem as Farc, tem na Netflix aquela série Narcos que mostra o cartel de Medellín, agora vai mostrar o cartel de Cali. Enfim, a gente tem toda essa literatura aqui e também filmografia da Colômbia. Mas o México, hoje em dia, o México é um dos países mais perigosos por conta do tráfico de drogas. Inclusive aquele muro, o famoso muro que dá tanta polêmica na presidência dos Estados Unidos, que o Clinton construiu o primeiro muro, o Obama quis construir, acabou não fazendo, agora o Trump disse que ia construir, mas até agora não mexeu em nada. Esse muro para fechar, para isolar o México do sul dos Estados Unidos, ali da parte da Califórnia e do Texas, não só para evitar a entrada de imigrantes ilegais, mas é para evitar a entrada de drogas, porque a entrada de drogas para os Estados Unidos, em grande parte, entra pela fronteira do México. Porque o México é um dos países com maior problema de tráfico de drogas. Hoje em dia, grande parte dos maiores traficantes do mundo são mexicanos. Então, o México é um país violentíssimo por conta do tráfico de drogas, que mata, assim como mata na Colômbia, e isso é pouco comentado aqui no Brasil. Então, fechando esse parênteses, o menino é filho de um grande chefe do cartel das drogas. O menino mora com o pai, a mãe já é falecida, e obviamente que ele não pode sair de casa, porque o pai, assim como todo grande criminoso, tem inimigos, obviamente, cartéis rivais e pessoas que querem matá-lo e sequestrá-lo e etc e tal. Então o menino não pode sair de casa, então é um menino criado dentro da casa. Evidentemente que como o cara um poderoso chefe das drogas, é um cara riquíssimo, ele mora num palácio, num castelo, numa casa enorme que o menino chama de palácio. E assim, e como o menino não pode sair, ele também é educado em casa por um tutor, que vem, vem educá-lo, vem dar a instrução que ele necessita. E também o menino não pode sair para fazer absolutamente nada. Então ele gosta muito de bichos. Ele não pode visitar zoológicos, porque é um local público. Então o pai montou um zoológico dentro da casa para o menino. E o menino adora bichos exóticos. Então ele quer caçar um rinoceronte, um troço assim. Acho que é um rinoceronte anão, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é hipopótamo anão. Hipopótamo anão. É um dos sonhos dele é ter um hipopótamo anão. E o pai compra esses bichos, evidentemente, através do tráfico de animais, né, do contrabando, que não pode ter esse tipo de animal dentro de casa.
Então o menino ele é isolado, ele conhece 12 ou 13 pessoas, é o máximo que ele conhece, ou seja, ele convive com o pai, convive com os funcionários da casa, os funcionários ali da cozinheiro, empregado, essas coisas, e com os capangas que fazem a proteção da, do imóvel ali, da propriedade. Então o mundo dele é muito restrito, o mundo dele é restrito ao pai, aos funcionários do pai, aos capangas e ao tutor. Basicamente isso, são as pessoas que ele conhece. Ele não conhece mais nada do mundo exterior. É fora daquela propriedade, ele não conhece nada. Então, claro, num determinado momento do livro, ele vai fazer uma viagem. É exatamente uma viagem para a África para caçar o tal do hipopótamo anão que ele quer levar para o zoológico dele. Ele vai com o pai, com os funcionários do pai e etc e tal. Do que trata esse livro? Esse livro é a visão da criança, uma criança que deve ter uns 10 anos, alguma coisa assim, a visão dessa criança da vida. O que é a vida para ele? A vida para ele é só aquilo ali. Os sonhos dele são muito poucos, porque ele não, assim, apesar dele ter todo o dinheiro do mundo, ele tem tudo que ele quer, ele tem uma coleção de chapéus, ele adora chapéu, qualquer coisa que ele quiser, o pai pode comprar e dar para ele. Então, em termos materiais de posse, ele pode ter tudo que ele quiser. Mas ele não tem contato com crianças da idade dele, por exemplo, ele não vai na escola, ele não vai num clube, ele não vai na praia, assim, ele não interage com ninguém que não seja pessoas que sejam o pai dele, o professor ou funcionários do pai dele, que são pessoas que vão bajulá-lo, ou seja, ninguém vai dizer para ele a verdade, assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ninguém vai dar limites para essa criança também, porque ele não vai ter contato com semelhantes, ele tem contato sempre com subalternos ou com o pai, que também é uma figura bastante ausente, porque ele tem que cuidar dos negócios e tudo mais. E o próprio pai, quando tem conversas às vezes com o filho, são conversas assim de bandido, né? De ensinar como é que mata, esse tipo de coisa, porque é o mundo do pai também. O pai vive nesse mundo do crime, nesse mundo assim. O mundo dele é o seguinte, é o mundo das drogas. Então ele sabe que é matar ou morrer também para ele, porque ele tem problemas com a lei, tem problema com grupos rivais. Então é uma vida desgraçada, apesar de ser uma vida muito luxuosa, porque tem muito dinheiro. Sob o ponto de vista de felicidade, é uma vida desgraçada, né? Porque você tem muito dinheiro, mas você não é feliz. Você não tem liberdade, você não pode ir e vir, você não pode basicamente fazer nada. Você tem um conforto e um luxo dentro daquela propriedade, mas é só isso, né? E isso é muito pouco, né, para uma vida humana. Então, eu acho que o mais interessante, esse livro de 2010, eu não sei se eu cheguei a falar. O mais interessante, então, é bem contemporâneo. O mais interessante do livro é você entrar na mente dessa criança e verificar assim, exatamente isso, como ficou limitada a visão dessa criança pela vida que ela leva. Então, às vezes, não sei se vale a pena você ter muito dinheiro. Claro que no caso deles, eles são isolados por conta do crime, evidentemente. Se eles fossem uma família rica, mas não fossem criminosos, eles poderiam conviver com outras pessoas que sejam do mesmo círculo social e a vida seria um pouco mais diferente. Mas assim, o dinheiro não é tudo, né? E essa criança, obviamente que é uma ficção, mas ela vai crescer com vários problemas ela não vai ter, ela não tem contato com o mundo real, ela está crescendo numa bolha. Então isso é triste, né? De você ver a criança está crescendo numa bolha, ela vai crescer e não vai ter, não terá tido as experiências de uma criança normal. E possivelmente vai ser o sucessor do pai, vai ser um novo chefão das drogas e tudo mais. E aquelas pessoas que a gente sabe que morrem cedo, porque logo são mortas e outros vêm e substituem. Porque o mundo do crime é assim, é muito dinheiro rápido, mas a vida é curta também, né? Porque sempre tem alguém que está próximo que quer tomar o seu lugar e uma hora vai te matar para tomar as suas coisas. A gente vê isso nos morros do Rio, a gente vê isso nas favelas de São Paulo, a gente vê isso nas favelas de Salvador, de Brasília. Brasília não, mas nas cidades satélites em torno.
tem muita favela, o Gama, por exemplo, ali tem a maior favela hoje da América Latina, passou a Rocinha, enfim, isso acontece no mundo todo. Então eu indico a leitura desse livro exatamente porque, primeiro, que é uma literatura mexicana, diferente de tudo que a gente leu no Brasil. Segundo, que é um tema que eu nunca tinha lido, né? Uma criança narrando a história dele e uma criança, assim, filho de um grande criminoso, narrando aquele mundo restrito que ele vive e as poucas coisas que ele pode almejar na vida. Assim, em termos de posses, ele pode almejar tudo, mas em termos de vida, de ideais de vida, ele não tem praticamente nada. E nesse caso, o autor ele restringe bem, ele consegue entrar na cabeça do menino e narrar realmente do ponto de vista do menino. Então é isso, acho que eu já falei mais do que deveria. Então, leiam Festa no Covil. É um livro bem rápido, você lê no mesmo dia, você lê, dependendo da sua rapidez de leitura, você pode ler em 2 horas, um pouco mais, um pouco menos, talvez, dependendo do seu ritmo de leitura. É um livro rápido e bem interessante de ler. E talvez seja uma porta de entrada para a literatura mexicana. Eu lembro agora do Juan Rulfo, foi um grande escritor, um grande contista mexicano do século passado. Eu acho que é o único autor mexicano que eu me lembro agora. Eu tenho alguns livros dele, do Juan Rulfo, principalmente de contos. E não lembro de nenhum outro escritor mexicano. E agora tem o Juan Pablo Villaluebos, tá certo? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho pra cima. Se você não gostou, pra baixo. Então dê o like, dê dislike se você gostou, se você não gostou. Se quiser receber as novidades, você se inscreve no canal. Não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações, porque senão o YouTube não notifica que tem vídeo novo no canal. E eu acho que é isso. Lembrando sempre que essas resenhas literárias que eu faço é uma amostra do meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Então, se você tiver interesse, na descrição do vídeo tem o meu contato, e-mail e Twitter, somente e-mail e Twitter, tá? Eu tenho conta no Facebook, mas eu não entro há 2 anos, então não adianta me adicionar lá, não adianta deixar mensagem por lá, porque eu não leio, eu larguei essa rede social, tá bom? Então, contatos somente por e-mail ou Twitter. Então é isso aí, uma saudação e até a próxima.